praticamente uns 4 cultos. Nem isso. Que nós estamos pedindo a ajuda da igreja. E eu vi o povo se compadecendo, trazendo alimento ao necessitado. E nós já temos as 10 cestas básicas. Essa semana nós vamos comprar as caixas para a gente poder montar as cestas básicas. Você que está passando um momento difícil na tua vida, porque nós precisamos primeiro alcançar os de dentro da casa. Então você que está passando por um momento de dificuldade, irmão, isso não é vergonhoso para ninguém. Todo mundo passa por esse momento de dificuldade, isso é normal. Então se você está passando por esse momento, é uma fase que ela tem começo, tem meio e tem fim. E nós estamos aqui como igreja para abençoar a sua casa, para ajudar, para levar o alimento até a sua despensa. Se você está passando por esse momento, procura a diaconisa Rose, para você poder deixar o seu nome, para que no domingo que vem, na Santa Ceia, nós queremos distribuir essas cestas básicas. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Quantos estão famintos pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou ao meu espírito sobre um texto e eu quero compartilhar. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui, tá? Só para a gente poder entender aquilo que Deus quer falar ao nosso espírito nessa manhã. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nesta manhã, Pai, eu estou aqui como porta-voz da Tua palavra, Senhor. Palavra que não é minha, palavra que é Sua, Pai. A Bíblia diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E todos os dias, Pai, o Senhor procura um espaço dentro do nosso coração para alinhar aquilo que está fora de alinhamento. Senhor, visita, Pai querido, a Tua igreja nesta manhã. Usa a minha vida, Pai, para transmitir a Tua palavra. Que eu venha ser, Pai, uma testemunha do céu para a Tua igreja nesta manhã. Coloca o anjo lá na porta, Senhor. E coloca um anjo aqui também junto comigo, Pai. Seja comigo nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo os anúncios. É verdade, já estava esquecendo. Pastor quer pregar. Esqueci do anúncio. Põe os anúncios aí. A paz, família DQC, tudo bem com vocês? Vamos para a programação do mês de julho. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, temos os nossos cultos de oração. Um momento de entrega total ao Senhor para a gente orar sem cessar. Todas as nossas quintas-feiras, temos o nosso culto de cura que começa às 8 horas. Com tantos testemunhos na saúde, na família, nas finanças, e eu creio que o próximo testemunho será o seu. Aos domingos, nós temos o nosso culto de celebração, às 10 da manhã e às 18h30. Venha com a sua família celebrar e ouvir uma palavra diretamente do céu. Lembrando, agora no dia 5 teremos o culto somente às 10 da manhã. E no dia 12 de julho teremos a nossa Santa Ceia. E olha que legal, nesse dia vamos celebrar a vida dos nossos novos membros da igreja. Se você frequenta a DQC há algum tempo e quer fazer parte, esse dia é para você. Mas não para por aí, vamos aos cultos especiais de julho. Antes de começar, eu quero saber, tem jovens aí? Dia 11 e 18 teremos o nosso culto Healing Jovens, às 20 horas da noite. E se você tem de 0 a 100 anos, esse culto é para você. Agora me conta aqui, tem mulher aí? Dia 25, sábado, teremos o nosso culto de mulheres. Já convida aquela amiga especial e venha viver um culto incrível, varão. Essa é a nossa programação de julho, esperamos por vocês. E agora prepare o seu coração e fique com essa palavra abençoada. Glória a Deus. Aleluia. A igreja é completa. Glória a Deus. Gente, eu lembrei de algo tão importante agora, antes de trazer a palavra. Eu queria convidar o Raik, a Larissa, para nós orarmos pela vida deles, pela aliança. Vem cá, pastor, vamos orar juntos. Vamos abençoar este casamento que acabou de acontecer, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, filhão. Olha que lindo, gente, essa família. Coisa linda, gente. Gente, só para que vocês possam entender um pouco, é uma família que a gente carrega no nosso coração. A mãe da Larissa, a irmã Graça, está por aí? Aqui. Ela começou junto conosco, lá na célula, ali na rua de trás. Lá na célula.
A irmã Graça estava junto com a gente lá. A mídia pode tirar a foto depois da gente aqui. E ela começou com a gente ali lá atrás. A Larissa não veio e nem o Kaique. E aí a irmã Graça ali todo momento orando a Deus para que a família dela estivesse na presença de Deus. E logo em seguida passou um tempo, nós inauguramos aqui, e a Larissa, ela tinha um bloqueio, né, de estar na igreja novamente, porque ela já foi da igreja e aí ela se magoou com o homem e criou um bloqueio. E a DQC foi a única igreja que, após tudo isso ter acontecido na vida dela, ela pisou o pé. E quando ela pisou o pé dentro dessa igreja, Deus começou a traçar uma nova história para a vida dela. Deus começou a trilhar um novo caminho sobre a vida dela, sobre a história dela. E ela chegou aqui, nós acolhemos ela, pastora, com todo amor e carinho. E ela foi se reconectando com o Pai novamente. E está fazendo até teologia, viu, irmão? Logo, logo ela vai estar aqui pregando aqui, glória a Deus. Ela olhou lá, o pastor está cursando, vou lá, vou cursar e tal, já foi lá, já... É assim, é águia, gente. Você vai lá, pegou a visão, já faz, vou fazer também. A gente precisa olhar aquilo que vai trazer retorno de bênção para a nossa vida e praticar. E ela já está na teologia e está se dedicando, e Deus vai usar muito a vida dela. O que eu quero dizer com isso? O posicionamento dela diante de Deus foi trazendo todo um caminho de restauração sobre a família dela. Ali ela passou a vir, daqui a pouco o esposo também começou a vir, daqui a pouco o esposo se batizou, e toda a família está no altar de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós servimos um Deus de restauração, nós servimos um Deus de libertação, e nós servimos um Deus de cura. E essa família é um testemunho de que Deus ainda realiza, e de que Deus ainda faz. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem caminhando em obediência, ouvindo a voz de Deus falar todos os dias com a casa de vocês, porque é assim que Deus faz. Todos os dias Ele fala um pouquinho com a nossa casa. Se a gente der ouvido e abrir o nosso coração, Ele vai mudando tudo aquilo. Então Deus é poderoso, irmão, e essa família está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eles casaram, irmão, esses dias. Eles estavam morando juntos, né? E aí decidiram ali diante de Deus formar essa aliança, e hoje nós vamos abençoar esse casamento, essa família, esse profeta aqui que Deus colocou na terra, porque quando presta atenção assim é porque vai ser um profeta na terra, viu? O pastor está falando, ele está ligado aqui, ó, pegando tudo. Vamos colocar ele aqui nessa aliança e vamos abençoar esse casamento. Estende as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui, Pai querido, nesta manhã, Senhor, abençoar este casamento, Pai, abençoar essa família, Senhor, debaixo da Tua aliança, Senhor. Senhor, nós queremos também, Senhor, colocar o Caleb, Senhor, dentro desta aliança matrimonial, Senhor. Senhor, seja com essa família, Pai querido, a partir de hoje, Pai. Nós, Pai querido, apresentamos no Teu altar e nós abençoamos essa casa, nós abençoamos esse casamento diante da Tua presença, em nome de Jesus. E vocês dizem amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, irmão. Deus abençoe, filho. Glória a Deus. E o próximo casamento será o seu, irmão. Ele é casado aqui, vai casar em nome de Jesus. E eu vou estar abençoando aqui em cima desse altar, amém? Glória a Deus. Entenda uma coisa. A gente precisa andar em alinhamento com o céu. Alguns casais chegou aqui e não era casado no papel, só moravam juntos. Acho que uns 3 ou 4 casais chegou aqui na DQC. Não, mais de 5. Mais? Glória a Deus. Ah, é? Bastante. E a gente como pastor, irmão, a gente tem que ministrar a sua vida. A gente precisa
mostrar para você que o que Deus tem para fazer na sua vida é grande, mas para isso você precisa alinhar a tua casa com os princípios de Deus. E a gente tem todo esse cuidado. E um detalhe, tem pessoas que veio de outra igreja, tá? Veio de outra igreja, estava servindo em outra igreja, estava fazendo a obra em outra igreja, mas não era casado oficialmente no papel. Isso não pode, irmão. Então, quando chegou aqui, a gente com todo o ensino que o altar dessa igreja transmite, as pessoas começaram a nos procurar. Não, preciso resolver isso. Não, preciso fazer isso. Pastor, eu não sou casado. Pastor, eu não sou casado. Eu preciso fazer isso. Eu preciso casar. Eu preciso servir. Eu quero servir. Então, é isso. A palavra de Deus, quando ela entra, tem que trazer um resultado. Então, foram mais de 5 casais que chegou aqui nessa igreja e não era casado. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, todos estão casados. Então, a gente precisa a todo momento fechar todas as portas que impedem o nosso crescimento em Deus. Amém? Vamos junto aqui na palavra agora nessa manhã? Abra comigo ali a Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo 13, do 1 ao 28. Capítulo 13, do 1 ao 28. Jó reclama um julgamento justo. Jó reclama um julgamento justo. Diz assim a Bíblia: tudo isso os meus olhos observaram atentamente, e os meus ouvidos ouviram e compreenderam muito bem. O que sabeis eu também sei. O que sabeis eu também sei. Não sou em nada inferior a vós. Entretanto, prefiro dirigir-me a Shaddai, o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Repita comigo: quero me defender diante de Deus. Vós, contudo, tramais artes e mentiras, e sois todos médicos, que não podem curar nem confortar ninguém. Antes ficasseis absolutamente calados, porquanto desse modo ainda passareis por sábios. Sendo assim, rogo que deis atenção agora à minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Pensais pregar em nome de Deus com reflexões e discursos fraudulentos? Com linguagem iníqua e mentirosa, defendereis a sua pessoa? Pleiteareis e contendereis a favor de Deus? Serei bom e saudável para vós se ele vos examinasse? Podereis ludibriá-lo como se consegue fazer com o ser humano? Seguramente ele vos repreenderá, se no íntimo decidirdes por agir com parcialidade. A majestade de Deus não os faz sentir respeito e temor? E não cairá sobre vós o seu pavor? Aqui Jó está resistindo a tudo que os amigos dele falou contra ele. As vossas lições aprendidas são como cinzas, e as vossas defesas como fortalezas de barro. Guardai silêncio, agora sou eu quem fala. Venha sobre mim o que vier, porque me destruo como se tomasse a minha própria carne entre os dentes, e coloco minha vida em perigo com as minhas próprias mãos. Deus poderá me aniquilar, mas não tenho outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e meu modo de andar diante dele. Isso também será a minha salvação e o meu livramento, pois o ímpio não terá coragem de se apresentar diante de Deus. Ouve, pois, com toda atenção as minhas ponderações.
chegue aos vossos ouvidos a minha voz e o meu pleito. Já preparei a minha defesa e sei que serei justificado. Quem iria debater comigo? Neste caso, eu me manteria em silêncio e entregaria o meu espírito. Concede-me, portanto, apenas 2 pedidos, e assim me ausentarei da sua face. Afasta da tua mão de juízo para bem distante. Afasta a tua mão de juízo para bem distante de mim. E não me assustem mais os teus assombros terríveis. Então responderei quando me convocares, ou suplicarei, a tu me responderás. Quantas iniquidades, erros, tropeços e pecados eu te tenho? Uma pergunta. Revela-me a minha transgressão e o meu passado. Por que escondes o rosto e me considerais teu adversário? Aqui Jó está se defendendo diante de Deus. Quantas iniquidades, erros, tropeços e pecados eu tenho? Ele está perguntando para Deus. Revela-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me consideras teu adversário? És capaz de atormentar uma singela folha carregada pelo vento? Tens prazer em me perseguir a palha seca? Pois escreves e fazes pesar contra mim acusações amargas, e me obrigas a herdar e a pagar pelos erros da minha juventude. Tu também acorrentas meus pés no tronco e sondas todos os meus desígnios e todas as minhas ações. Traças um limite ao redor dos meus pés. Assim é o ser humano, algo podre que se deterioriza, é como uma roupa carcomida e arruinada pela traça ao longo do tempo. Até aqui. Aqui Jó, esse texto, ele resiste àquilo que os próprios amigos estão dizendo sobre ele, e ele se defende diante de Deus pelo que ele está vivendo. Ele falou com Deus o porquê que Deus estava fazendo aquilo com ele, porque muitas das vezes a gente passa por algumas situações, pastora, que a gente não entende muito bem aquilo que nós estamos vivendo. Quantos aqui? Sabe aquele momento que você está vivendo uma situação que você não entende muito bem o porquê que você está passando por aquilo? Aqui Jó, ele indagou a Deus e indagou os amigos sobre o que estavam dizendo sobre ele. E vocês vão entender com o passar dessa palavra o porquê que Jó, ele fez isso. Porque só faz isso, irmão, só indaga a Deus e só resiste àquilo que vem contra quando você conhece e sabe quem você é em Deus. Aleluia. Quando você sabe quem você é em Deus, nada que vai vir para te destruir, para te denegrir, você vai permitir, porque você tem resistência diante de Deus para rebater aquilo que está vindo contra você. Quantos me entendem? O mais comum hoje em dia, meu pastor, é levantarem falso testemunho sobre nós, dizer ao nosso respeito algo que não tem fundamento. Vivemos num tempo das fake news, e agora tem a tal do IA também. Se tornou comum criar algo que não existe. Quantos me entendem? Se tornou comum, meu pastor, criar algo que não existe. As pessoas estão normalizando aquilo que não existe. Tem muita gente acreditando na mentira. A mentira bem contada se torna mais verdade do que a própria verdade. E a verdade mal contada se torna uma mentira.
Quantos estão me entendendo? As pessoas estão dando mais ibope para as mentiras do que para a verdade. Muitos conhecem a história de Jó, e ela nos ensina muito. Tem muitas passagens desse livro de Jó que nos ensina demais, porque Jó passou o que passou, viveu o que viveu, não teve culpa de nada que passou, só que em nenhum momento ele blasfemou contra o Deus Todo-Poderoso, em nenhum momento. E essa história de Jó, ela nos ensina muito. Nesse texto, Jó, ele nos ensina a ter resistência quando algo injusto se levanta contra nós, e a se defender diante de Deus. Jó questiona seus amigos e depois questiona o próprio Deus. Ele teve resistência nas acusações, ele teve resistência naquilo que estava se levantando contra ele. Não permita que falem de você, se defenda. Deus vai te justificar. Quem nos justifica é Deus. Podem falar o que for de mim e de você, mas quem nos justifica é Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Já foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário pela tua vida, e você tem uma vida em santidade. Quantos estão me entendendo? Vão se levantar contra? Vão se levantar contra. Vão falar falso testemunho? Vão falar falso testemunho. Mas o que vai prevalecer é a sua vida com Deus. A sua vida com Deus vai determinar se aquilo que estão falando sobre você é verdade ou mentira. Você não vive de qualquer maneira. O seu caráter foi construído em Deus. Você foi o barro mole na mão do olheiro. Ô irmão, quando você está sendo construído por Deus, irmão, você é um barro mole. Deus está te moldando ali, ó, o seu caráter, a sua santidade, a sua espiritualidade está sendo moldado ali. Deus está te moldando. E não é qualquer pessoa que vai vir querer falar ao teu respeito que você vai permitir. Só você sabe o preço que você paga para estar na presença de Deus. Quantos me entendem? A tua santidade tem um valor. A vida nos exige posicionamentos, entende isso? A vida nos exige posicionamentos. Não aceite acusações sem fundamento. Você serve um Deus justo, seja resistente. A palavra resistência na Bíblia quer dizer suportar dificuldades, algo ou alguém, recusar tentações. Os amigos de Jó, o Elifas, Bildade e Zofar, olha os nomes aqui, fala mistério. Os amigos de Jó, Elifas, Bildade e Zofar, acusaram ele de cometer pecados contra Deus, por isso que ele estava sendo castigado por Deus. O próprio Deus, olha isso aqui, o próprio Deus, no capítulo 1, testemunha Jó para Satanás dizendo: ele é um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, e que odiava a maldade. Olha isso aqui, se Deus no capítulo 1 do livro de Jó testemunhou Jó para o Satanás, no capítulo 13, os amigos de Jó estavam levantando falso testemunho contra Jó. Porque o que prevalece é aquilo que Deus conhece, o que Deus testemunha sobre a tua vida. Não é o que estão dizendo sobre você, é o que Deus fala sobre você. Quantos me entendem? Se Deus fala ao seu respeito, assim como Ele falou de Jó, ninguém pode testemunhar contra Deus. Porque Deus é soberano, irmão. Deus é poderoso. Se Ele testemunhou sobre a tua vida, não se preocupe, porque Ele vai te justificar diante desta calúnia. Ele vai te justificar diante desta calúnia, porque é a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu. Porque se Deus testemunhou a integridade de Jó para o Satanás, Deus vai testemunhar a tua integridade para quem está se levantando contra você. Porque é assim que Deus faz. Por isso que nós temos que andar todos os dias diante de Deus
com o nosso coração restaurado, para que quando se levantarem contra nós, Deus vai nos justificar. Diante das provações, vai mais aparecer gente para te julgar do que te ajudar. Diante de uma provação, de um processo que você está vivendo, vai mais aparecer gente para te julgar, para te apontar, do que para estender as mãos para você e para te ajudar. Porque as pessoas estão vivendo assim, elas estão se alimentando das desgraças dos outros. Elas estão se alimentando do processo da aprovação das pessoas. Entende isso aqui? Já viu aquelas pessoas que elas dizem assim, ó, olha lá, você viu fulano, está numa prova terrível, o que será que aconteceu com ele? Quantos aqui já? É desse jeito, porque as pessoas elas vão querer levantar falso testemunho sobre a tua vida, e elas vão dizer sempre isso, olha lá fulano, olha lá cicrano, está numa prova terrível, por que será que ela está passando por isso? Será que ela está em pecado? Será que ela pecou? Foi assim que os amigos de Jó fez com Jó. Só que eles foram diretamente em Jó. Eles não falaram para ninguém, eles foram direto em Jó. E questionaram a Jó o porquê que ele estava passando por aquela situação. E as pessoas elas vão se alimentar a todo momento da nossa fragilidade. Por isso que você não deve abrir o seu coração para qualquer pessoa. Por isso que você não deve entregar sua intimidade para qualquer pessoa. Naquela época, quando uma pessoa passava por processo, era porque tinha pecado contra Deus. Hoje não é diferente. Tem mais gente para te acusar do que para estender as mãos para você. Não bastasse as acusações dos amigos de Jó, a sua própria esposa atacou ele. A mulher dele disse, você ainda mantém a sua integridade diante de tudo que você está vivendo? Amaldiçoa esse Deus e morra. Irmão, quem vai levantar falso testemunho contra você são pessoas de perto, não é de longe. Porque o de perto convive com você. O de perto está andando junto com você no mesmo ambiente. E essas pessoas vão se levantar contra você. A Bíblia diz que os amigos de Jó se levantou contra ele e a sua esposa o indagou, dizendo, você ainda vai manter essa integridade a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. As acusações vão vir de pessoas que teria que te ajudar, pessoas da sua própria casa, amigos, pessoas do convívio. E quando vem de perto, a dor é maior ainda, irmão. Quando as pessoas que convivem com você, que estão no mesmo ambiente com você, elas te atacam, elas querem colocar sua integridade em Deus em risco, dói, irmão. Quantos estão me entendendo? Dói. Quando alguém da sua própria casa coloca a sua espiritualidade, a sua vida, o seu ministério, o seu caráter em jogo, dói. Porque são pessoas que convivem com você no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo ambiente. Pessoas que eram para estender as mãos para você, pessoas que eram para te ajudar em oração, pessoas que eram para abraçar a causa contigo e falar, não, estamos juntos aqui, vamos batalhar por isso. Estão te denegrindo, estão falando falso testemunho contra você. Não foi só na vida de Jó, nos dias de hoje também acontece isso. E esse livro de Jó, ele nos ensina a ter resistência diante de tudo aquilo que se levanta contra nós. Toma cuidado para quem você está abrindo o seu coração. Nem todo mundo pode ter a sua intimidade. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, irmão. As pessoas não têm mais temor à palavra de Deus. As pessoas não têm mais temor a hora que ela vai falar de você para um e para outro. Ela simplesmente fala. Se tornou uma naturalidade, assim como eu falei, a mentira bem contada, ela se torna uma verdade. E sabe o que acontece com isso? Você se abala, você se entristece, você para o teu chamado, você para de buscar a Deus, você para de ir à igreja, porque são estratégias do inimigo com a minha vida e com a tua, para poder tirar nós do caminho de Deus. Só que nessa manhã,
Deus vai te dar resistência em tudo que se levantar contra você. Eu vou repetir, nesta manhã Deus vai te dar resistência em tudo que se levantar contra ti. Porque quem te justifica é Deus. Só que Jó, por um determinado momento aqui, ele não permitiu que os amigos falassem dele. Ele indagou os amigos, ele resistiu àquilo que estavam falando dele. Entenda uma coisa, as suas orações, ela vai construir uma vida de resistência. Todos os dias nós precisamos buscar resistência no nosso espírito. Não é qualquer coisa que pode nos abater. Eu estou vendo uma época de crentes que estão se abatendo por qualquer coisa, por qualquer mimimi, por qualquer coisinha que fala, você já se entristece, você já questiona, você já quer ficar trancado, você já não quer falar com ninguém, você já quer parar, você já quer sair. Irmão, não é sobre isso, é sobre a resistência que você tem diante de Deus. As suas orações ainda continuam sendo o caminho para a resistência. Se você em algum momento parou de orar, a partir de hoje passe a ter uma vida com Deus diária de oração, porque a nossa oração vai gerar a resistência que nós precisamos. Quando você tem oração no joelho, quando você tem busca diária por Deus, irmão, não é qualquer coisinha que vai vir abalar, que vai vir te derrubar, não. Se tem coisas pequenas que estão te afastando da presença de Deus, se tem coisas pequenas que estão te frustrando, é porque a tua resistência está baixa. A sua resistência diante de Deus está baixa. E você precisa entender que nesta manhã Deus está dizendo: toda resistência baixa, o inimigo vai ganhar território sobre a tua vida. Porque é fácil. Quando você não tem resistência, você vai se abalar por tudo e por todos. E o que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho. Você vai parar no meio do caminho. Se você tem uma vida íntegra com Deus, se você é íntegro diante de Deus, reto e temente a Deus, não teme diante das acusações, mesmo que venha de pessoas próximas. Se você é reto, se você é temente a Deus, se você se desvia do mal, não tema as acusações que vêm de fora. As acusações que vêm de fora não têm o poder de entrar dentro do teu coração e criar feridas. Seja resistente. Jó, ele foi resistente aos próprios amigos e à esposa. Ele não permitiu aquilo que estavam dizendo contra ele. E ainda ele disse: eu vou me defender diante de Deus. Vão tentar denegrir a sua imagem, vão tentar pôr dúvidas em seu coração sobre o seu caráter, mas Deus já tem em mãos uma lista de coisas positivas ao seu respeito. Vão tentar te denegrir, mas a sua vida diária com Deus, a sua resistência, a sua oração vai gerando uma lista positiva na mão de Deus sobre a tua vida, sobre o teu respeito. Quantos me entendem? Deus olha tudo, Deus enxerga tudo, irmão. Talvez as pessoas não estão olhando, não estão enxergando aquilo que estão fazendo contigo, mas Deus sabe de todas as coisas. E a sua resistência está subindo para Deus, e Ele está fazendo uma relação de coisas positivas ao teu respeito. Se você e Deus, só você e Deus sabe da intimidade que você construiu com Deus. Você já sofreu demais, e a sua santidade tem um preço de salvação e vida eterna. Só você e Deus sabe daquilo que você tem no íntimo com Ele. Ninguém sabe. A sua intimidade com Deus vai gerar resistência diante dos homens. Eu vou repetir isso aqui. A sua intimidade com Deus, o seu joelho no chão, a sua intimidade com Deus vai gerar resistência diante dos homens, diante de tudo aquilo que estão tentando denegrir em você. Deus está contemplando tudo, irmão. Deus está contemplando tudo. Se você tem uma vida íntegra diante de Deus, não permita que se levante contra você em falsos testemunhos. Não pare agora. Deus está anotando tudo.
podem até falar de você. Nós não estamos livres disso. Podem até falar de mim, de você. Nós não estamos livres disso. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Vão falar de mim, vão falar de você, vão levantar falsos testemunhos sobre as nossas vidas? Sim. Até podem. Mas entenda uma coisa: o que vai nos dar resistência é saber quem de fato Deus é em nossa vida. Quando você carrega a verdade no coração, nada e ninguém pode te parar. Jó sabia quem ele era diante de Deus. Jó sabia quem ele era diante de Deus. Quando você sabe quem você é diante de Deus, meu pastor, podem se levantar contra. Isso vai acontecer, é natural. Só que por você saber quem você é diante de Deus, você não vai permitir. Você só tem autoridade e posicionamento quando você sabe quem você é diante de Deus. Porque se você não conhece a tua intimidade com Deus, se você não tem uma intimidade com Deus, irmão, vão levantar contra você e você não vai ter resistência para suportar aquilo. Você vai se abater. Eu vejo muitas pessoas assim, ela não tem uma resistência espiritual diante de Deus e elas se abatem por qualquer coisa. Você é aquilo que você deixa Deus entrar na tua vida, irmão. Quanto mais Deus entra dentro da tua vida, mais resistência você vai ter diante das provações. Eu vou repetir isso aqui: quanto mais Deus entra na tua vida, mais resistência você vai ter para suportar aquilo que está vindo lá de fora contra você. Quantos me entendem isso? Você poderia dar uma salva de palmas para o Senhor? Jó sabia quem ele era diante de Deus. Jó, ele construiu nele uma resistência para suportar o que viria pela frente. Jó, ele construiu nele uma resistência para suportar aquilo que viria pela frente. Entenda uma coisa: na nossa caminhada de fé, tem muita coisa vindo contra nós que nós ainda não enxergamos, Gabi. Nós ainda não enxergamos. Tem muita coisa vindo contra nós, irmão. Até Jesus voltar, irmão, a gente vai viver muitas coisas, Lídia. Muitas coisas. Tem muita coisa vindo contra nós. Muita coisa. Só que Jó, ele construiu nele uma resistência para suportar aquilo que viria pela frente. E assim nós temos que ser diante de Deus. A oração que você faz hoje vai blindar você amanhã daquilo que está vindo contra você. Por isso que quando você estiver orando a Deus, fala: Senhor, vai na frente diante de tudo que está vindo contra mim. Me blinda, me cobre com teu sangue. Não deixe que as coisas que estão vindo contra mim venham me afetar. A sua oração hoje vai gerar uma resistência para suportar aquilo que está vindo pela frente. Eu não estou enxergando e você não está enxergando, mas Deus, ele nos deixou as armas certas para nós batalharmos diante de tudo aquilo que está se levantando contra nós. Por isso que nós temos que ter entrega diante de Deus, nós temos que ter altar diante de Deus, porque o que vai fazer nós vencermos é a nossa resistência. Crente não pode ser frágil. Crente não pode ser frágil, irmão. Tantas coisas que eu já passei na minha vida. Todo dia eu tenho que ter resistência de tudo que vem contra mim. E na tua vida não é diferente. Você dobrou a esquina ali, irmão, tem algo que vem para te afligir, tem algo que vem para te atacar. Só que o que vai prevalecer é a tua resistência diante de Deus. Você tem construído uma resistência diante de Deus? Você tem tido um momento com Deus? Você tem parado 30 minutos da tua vida e dedicado a Deus? Isso é construir resistência. Quando você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, quando você dobra os seus joelhos e você começa a orar a Deus, você está criando resistência, maturidade, caráter e santidade. Quantos me entendem? Porque a gente só é moldado quando a gente se entrega. Porque o orgulho tenta nos parar todos os dias.
O nosso orgulho bloqueia aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tem muita gente, irmão, que conhece da palavra, conhece da Bíblia, lê a Bíblia, tem oração, tem vida com Deus, mas tem orgulho dentro do coração, e esse orgulho impede você a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ter resistência para suportar aquilo que está vindo contra a tua vida. A sua oração, a sua vida com Deus precisa de fato ser o caminho para a tua resistência. Tenha resistência, irmão. Não é qualquer coisinha que vai te parar, que vai te paralisar, não. Você é um crente corajoso. A Bíblia diz: sede fortes e corajosos, não temas, não desanime, eu serei contigo. O Senhor está contigo em todas as situações. A sua constância com Deus vai de encontro com os processos da sua vida. Olha isso aqui. A sua constância com Deus vai de encontro aos processos da sua vida. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então entenda isso aqui, ó. As suas constâncias, as suas orações, a sua entrega diante de Deus, a sua intimidade diante de Deus, ela vai de encontro aos processos da vida que está vindo contra você. Quantos me entendem isso? Então, se você tem uma vida com Deus de constância e entrega, não temas aquilo que vai vir contra, porque vai vir de encontro. Agora, se você não tem uma constância com Deus, uma vida íntegra, reta, temente a Deus, como é que você vai suportar aquilo que está vindo contra você? Você não vai ter suporte para isso, você não vai conseguir vencer. Por isso que você tem que priorizar a vida com Deus diariamente, não só na igreja, mas sim lá fora também. Você só vence se o seu espírito estiver mais forte que a sua carne. Vou repetir: você só vence se o seu espírito estiver mais forte que a tua carne. Só vence se o espírito estiver mais forte que a carne. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito, meu pastor. O caminho para o céu é estreito. O caminho que nos leva até o céu é estreito. Se você não tiver resistência, você não vai conseguir atravessar esse caminho. Tenha resistência para suportar essa calúnia. Tenha resistência para suportar esta provação que você está vivendo. Deus está contemplando as suas lágrimas. O Deus que estava provando Jó era o mesmo Deus que testemunhou sobre Jó para Satanás. Vocês conseguem entender isso? O Deus que estava provando Jó, no capítulo 13, é o mesmo Deus que testemunhou sobre Jó para Satanás. Quando Deus te prova, Ele guarda a sua vida diante das provações. Entenda isso. Quando Deus está te provando, Ele guarda a sua vida diante das provações. Ele não te livra de passar pela provação, mas Ele passa por ela contigo. Ele não te livra da provação, porque a provação faz parte de uma estratégia de Deus para alinhar você com o propósito dele para a tua vida. E se em algum momento você não estiver andando com o propósito de Deus, Ele vai te provar. Você já pensou se Deus só abençoasse a nossa vida? Se Deus só nos desse coisas materiais, nos deixasse rico, milionário, e não provasse a gente em nada, só entregava, irmão? Imagina a soberbidade do nosso coração. Deus, Ele tem as estratégias para tratar comigo e contigo. E a provação é uma ferramenta de Deus para tratar a gente. E sabe qual é a nossa ferramenta para vencer a provação? É a oração. A ferramenta de Deus para nos provar, a ferramenta de Deus para ter o nosso coração é a provação. E para nós vencermos a provação é a oração. Quantos me entendem?
A provação alinha o nosso coração em Deus e nos dá resistência. A provação alinha o nosso coração em Deus e nos dá resistência. Não é qualquer coisa que te atinge quando você tem resistência. A nossa identidade em Deus vai revelar o nosso caráter. Você não precisa provar nada para ninguém, irmão. A sua identidade em Deus vai revelar o teu caráter. É assim. Em Jó 2,6 diz assim, ó: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em minhas mãos, apenas poupe a vida dele. Então é assim que Deus faz. Deus permitiu Jó ser provado, mas Deus disse a Satanás: poupe a vida dele. Poupe a vida dele. Nunca se esqueça: o que vem de Deus tem começo, tem meio e tem fim. Sabe por quê? Porque a grandeza dele precisa se manifestar em todas as fases da sua vida. A grandeza de Deus tem que se manifestar em todas as fases da sua vida. Em todas as fases da sua vida. Não é em uma ou em outra, é em todas as fases da sua vida. E só tem uma forma da grandeza de Deus se manifestar em todas as fases da sua vida: é Ele provando você. Porque se Ele não te prova, irmão, a grandeza dele não será manifesta sobre a tua vida. 3 pilares que ajudou Jó a ter resistência. 3 pilares. Primeiro, fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé e acreditar que Deus está contigo e Ele vai te justificar. Ele vai te justificar. Ele vai te justificar. Confiança. Confiar em Deus diante do processo, diante da provação. Quando Deus está te provando, irmão, você tem que confiar nele. Porque tem pessoas que estão sendo provadas por Deus e ela fica abrindo o coração dela para todo mundo, contando a vida dela para todo mundo. Você tira a confiança daquele que está te provando. Deus está te provando, irmão, confia nele, porque Ele vai fazer. É somente uma fase da tua vida, assim como foi falado, tem começo, meio e fim, e a grandeza dele tem que se manifestar em todas elas. Terceiro, fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus, independente, não quebre princípios. Irmão, o inimigo é sujo, ele quer a todo momento que eu e você quebre princípios. Você está construindo uma vida com Deus, você está colocando princípios para dentro de você, para dentro da tua casa, da tua família. Só você sabe o preço que você está pagando para colocar esses princípios de Deus dentro da tua casa, do teu casamento, nos teus filhos. Quantos me entendem? E o inimigo, ele vai trabalhar a todo momento para que você quebre esses princípios. Mas Deus manda te dizer nessa manhã: tenha fidelidade. É a fidelidade que tem que prevalecer. Nós precisamos estar com esses 3 pilares restaurados diante de Deus. Os seus inimigos não vai prevalecer se você resistir. Jó teve resistência diante dos amigos e diante da sua esposa. Tem momentos que Deus, Ele visita o nosso coração para saber se esses pilares estão vivos dentro de nós. Vou repetir isso. Deus visita o meu e o seu coração para saber se esses pilares estão vivos dentro de nós. Olha o que Billy Graham diz: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando de Deus em confiança. É muito forte isso. Nós vamos passar por muitos desafios na nossa vida, e o que vai nos ajudar a vencer é a nossa vida com Deus diariamente. A nossa vida com Deus diariamente vai fazer nós vencermos. Irmão, você precisa se levantar hoje. Você precisa resistir hoje diante de tudo que você está vivendo. Pastor, por quê? Porque se você não fizer isso, irmão, eu sinto lhe dizer, o inimigo vai vencer a tua vida.
O inimigo vai vencer a tua vida, porque é isso que ele quer comigo e contigo. Tenha resistência diante de tudo aquilo que está levantando contra você. O Senhor está dizendo nesta manhã, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: nesta manhã, Deus vai te dar resistência para suportar tudo aquilo que está vindo contra você. Glória a Deus. Você poderia dar uma salva de palmas? Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Em Romanos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entenda uma coisa, irmão: nada é em vão. Nada é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Você está andando segundo o propósito de Deus, amém? Você está sendo obediente. Se estão se levantando contra você, resista. Mesmo que seja alguém de perto, resista. Porque só você e Deus sabe daquilo que você tem feito para se manter em pé diante de Deus. A sua santidade, irmão, tem um preço de salvação e vida eterna. A sua santidade, ela tem um preço de salvação e vida eterna. Se coloca de pé. Billy Graham disse: buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência. Buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência. E a buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência a Deus. E buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Não temas as adversidades. O seu Deus é maior do que o processo que você está passando. A aprovação é o caminho que Deus usa para te ter novamente. A aprovação é o caminho que Deus usa para ter o nosso coração novamente. Talvez em algum momento você se perdeu no caminho. Talvez em algum momento você deixou de buscar a Deus. Talvez em algum momento você deixou de orar a Deus. Em algum momento você foi perdendo a sua resistência. E a aprovação é um caminho que Deus usa para ter o nosso coração novamente. Deus está te visitando nesta manhã. Hoje esse sofrimento vai gerar um testemunho para a tua vida. Eu vou repetir isso aqui. Deus está visitando o teu coração nessa manhã, e esse sofrimento que tem te assolado vai gerar um grande testemunho para a glória do nome do Senhor. Curva a sua cabeça. O teu caminho, porque o teu caminho já está traçado por Deus. Deus está contemplando tudo que o homem está fazendo contra você. Deus está contemplando. Tem falsos testemunhos falando ao seu respeito, mas Deus está vendo todas as coisas. O ouvido de Deus está atento para tudo que se levanta contra os filhos e aos escolhidos dele. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até dando contra mim,
vitória. Nessa manhã o Senhor quer te dar resistência diante de tudo aquilo que tem se levantado contra você. Nessa manhã o Senhor quer visitar o teu coração. Saia do teu lugar e venha aqui no altar nesta manhã. Pastor, lá no meu trabalho se levantaram contra mim, eu estou querendo sair daquela empresa. Não é o momento, venha no altar, o Senhor tem uma resposta para a tua vida. Pastor, eu tenho uma vida de oração a Deus, eu tenho uma entrega a Deus, mas tem pessoas que estão se levantando contra mim e eu não estou tendo sabedoria para suportar isso. Saia do teu lugar e venha aqui no altar nessa manhã. O Senhor vai colocar resistência em pessoas aqui nesta manhã. O Senhor vai visitar corações aqui nesta manhã e vai te dar resistência para suportar esta provação. Não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de abrir o teu coração para quem não deve abrir. É o momento de gerar resistência diante da presença de Deus. Deus vai visitar o teu coração nesta manhã. Deus vai gerar resistência em ti nesta manhã. Não é o pastor, é Deus que vai visitar o teu coração. Assim como eu falei diante desta pregação, Deus tem uma lista positiva ao teu respeito lá no céu. E ninguém pode denegrir a tua imagem. Ninguém pode falar de você aquilo que Deus condenou. Entenda isso. Nós servimos um Deus de justiça e juízo. Nós servimos um Deus de amor, mas também um Deus de justiça e de juízo. E esta aprovação, ela não tem poder de paralisar a tua vida. A resistência será aumentada nesta manhã. Enquanto o louvor estiver louvando, traga à sua memória alguém que te feriu, alguém que está levantando falso testemunho contra você, alguém que se levantou contra você nesses últimos dias e você não está tendo força para resistir àquilo que estão fazendo. Traga à sua memória que Deus vai falar ao seu espírito nesta manhã. Senhor, visita o teu filho nesta manhã, Senhor. Gera
pela frente, Pai, porque nós não entendemos, nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Visita, Pai, o nosso coração, Pai, e traga resistência, Pai. Espírito Santo, traga posicionamentos diante das nossas vidas, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Tiago 4:7 diz assim: Oh, Espírito Santo, sujeitai-vos a Deus, Alamácia, resisti ao diabo, e Eliamandaia, ele fugirá de vós. O Senhor me despertou porque tem alguém aqui no nosso meio que não está conseguindo dormir. O inimigo tem tentado tirar teu sono. O inimigo tem tentado paralisar você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastora, eu estou com muita crise de ansiedade, muita preocupação com o amanhã, com o que vai acontecer, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. É com você mesmo. É com você que o Espírito me despertou nessa madrugada e disse a você: esse cenário não vai te derrubar. Pastora, tem pessoas aqui dentro que Deus me mostra que está debaixo de uma preocupação grande com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira. Sai do teu lugar e vem aqui. Pessoas aqui dentro que estão preocupadas com a tua vida financeira. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Aqui, ó, vem pro meio. Alamandaia Súria, Alamandácia. Eu quero que a igreja tenha um espírito de intercessão. Alamandaia. Porque o inimigo ele está tentando fazer você ceifar a tua própria vida. Mas a vida não é sua. João 3,16, ele pagou um preço alto pela sua vida. Não tenta se matar. Essa luta não veio para parar você. Essa luta veio para te fortalecer na presença de Deus. Resista a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resista ao inimigo. Pastores, me ajuda. Irmã Leidimar, missionária, me ajuda. O Senhor está quebrando correntes aqui nesta manhã. Pastor Moisés nos ajuda. Pastora Lourdes nos ajuda. Ora por esse povo. Filha, eu te libero para viver. Filha, eu te libero no mundo espiritual. Priscila, eu estou te liberando no mundo espiritual. Seja livre agora no mundo espiritual. Todo pensamento suicida, todo pensamento que não é do céu, seja quebrado nesta manhã. Porque você é filha amada, você é filha querida, projeto do céu. Esse fogo que está descendo sobre a tua cabeça, sobre as tuas costas, é o renovo do Espírito Santo de Deus, dizendo para você: Ele sabe da tua dor. E eu não estou colocando limite na tua dor, simplesmente eu estou arrancando a dor. Porque hoje um espírito de loucura está sendo desfeito geracional. O Senhor toca em você, mas também toca nos seus. O Senhor toca em você, mas também toca nos seus, quebrando todos os grilhões. Descansa, filha. Entrega toda a tua aflição para Deus. Descansa a tua alma. Vai dormir em paz. Essa noite você vai dormir como um bebê. Abraça ela, filha.
Fica tranquila, vai mudar de endereço, vai mudar de local, vai mudar de tudo. É tudo novo. Descansa o seu coração. Esta manhã o Senhor está dizendo para você, filha, descansa o seu coração, porque aquele que começou a obra, ele é fiel para concluir. Vai concluir em você e na sua geração. Que diz assim, né? Que quem te vê cantando não imagina, né, a dor que você está sentindo. Sabe? Hoje o peso está saindo das tuas costas. Hoje o peso está saindo das tuas costas. A lágrima que desceu às 3 horas da manhã, um anjo levou para o céu. E Deus manda eu te dizer, o inimigo tem um ponto final, mas Deus está colocando uma vírgula. Prepara, porque esse ano você vai sorrir de verdade. Não vai ser só no meio da roda. Vai sorrir, porque você vai dizer assim: a minha alma se alegrou no Senhor. Deleita nele nesta manhã, filho. Porque a depressão está tentando dominar o teu ser. Mas o Senhor manda eu te dizer, Vicky, adora. Porque hoje a letra eu coloco na tua cabeça. O peso caiu. Vai sorrir de verdade. E eu digo mais para você: vai acontecer aquilo que o seu coração está querendo. Deus não está calado. Deus está trabalhando ao seu favor. Você não sobe mais no altar da mesma maneira depois de hoje, filho. Adoração, a lágrima vai cair. E o Senhor fala para você: aquieta a tua alma, porque está desesperado. Não sou eu, Deus. Acalma o seu coração, porque hoje você vai chegar em uma atmosfera diferenciada. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo no reino espiritual, você está subindo de nível. Deus está trocando a tua farda. Você está subindo de nível. Deus está trocando a tua farda. O Senhor, Ele não remenda. O Senhor está fazendo tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Segura na mão dela. Deus está blindando ela hoje. É muita inveja. Esses dias da madrugada Deus me despertou para orar pela casa de vocês. Só que o Senhor está blindando hoje, Gabi. Toda arma preparada, forjada contra você não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra você, o Senhor diz que em juízo tu a condenará. O Senhor hoje está blindando você, blindando o teu casamento, blindando a tua casa e blindando as tuas emoções. É um tempo novo chegando sobre a casa de vocês. É um tempo novo chegando sobre a casa de vocês. E tem pessoas que não vão fazer mais parte desse próximo nível. Se blindem como casal. Eu não sei se vocês têm o hábito de orar junto. Intensifica durante 15 dias. Fecha a porta da casa, se blinda os dois, porque vocês vão ver o que o céu vai fazer dentro daquele apartamento, o que o céu vai se manifestar lá dentro. O Senhor já tem ministrado isso no coração dos dois. Só que o Senhor está mandando eu dizer para vocês diante do altar: cumpra esse voto. 15
vocês. Sabe por que ainda não contou? Porque teve uns dias que vocês pensaram, meu Deus, eu não conto testemunho, deu tempo. Porque vocês só contam vitória, né? Uma das vitórias foi o filho gerado que Deus prometeu. Mas o Senhor manda eu dizer para vocês, casal, prepara para contar um grande testemunho. O Senhor vai usar muito vocês para abençoar muitas vidas, tá? Muitas vidas, Arabaçuri, Abacandei. Pastor Wilker, eu vejo eles até fazendo missões, tá? Glória a Deus. Porque quem é o coração desse casal ajudar o necessitado. Arabaçuri, Abacandei, prepara, porque o testemunho vai ser lindo. Porque Deus manda eu liberar uma palavra para vocês. Vai conquistar. Conquista a terra, pisa, coloca o pé no lugar, conquista a terra, conquista tudo que o céu já liberou para vocês. Hoje o Senhor está tirando toda a ansiedade de preocupação. Toca aqui no coração dele, pastor. Sacerdote, quando fica abalado na Massuria Bacandeia. Só que o Senhor está tirando toda a ansiedade do teu coração, porque a responsabilidade está grande aí, né, filho? O Senhor manda eu dizer para você: calma o seu coração, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir sobre você e a tua casa. Abraça ela. Gente, eu preciso liberar algo aqui. Se você é casal, hoje tem uma direção para sua casa. Pastor, eu namoro, eu sou noiva, eu sou casado. Você tem alguém? Ora com essa pessoa a semana inteira. Você e seu marido. Eu não estou falando de jovem, adulto, não. Desde os 0 a 100 anos que está aqui, tem um cônjuge, tem um casamento, é namorado, é noivo. Você vai chegar na sua casa, você vai orar, você vai fazer um propósito de 7 dias com a tua esposa. Porque tem guerra que é para ser enfrentada a 2. Meu Deus. Tem guerra que o pastor trava, que eu sozinho não consigo, pastor. Tem guerra que ele trava, que sozinho ele não consegue. Mas quando nós se unimos em oração, a gente vê o poder de Deus na nossa vida e na nossa casa. Então, às vezes, eu não estou tirando a autoridade do homem ou da mulher, que tem homem, tem mulher que não fez intimidade com Deus, não estou falando disso. Estou falando sobre unidade. A Bíblia ela fala assim, onde tem unidade, Deus derrama bênção, né, missionário? Então, Deus está pedindo unidade. Ora 7 dias com teu marido, com teu noivo, com teu namorado, que Deus vai operar sobre a sua casa. E não terão um só testemunho, terão vários testemunhos. Apresenta essa pessoa e pede para Deus abençoar o que vocês irão viver e fazer. Amém? Paz, igreja, amém? Dia 18 agora, nós iremos fazer um culto de intercessão e oração. Eu quero convidar todos os intercessores para a gente começar uma nova etapa de 7 horas de oração. Aleluia. Que acontecerá dia 18 agora. Então eu quero convidar aqueles que gostam de orar, eu quero convidar a música, eu quero convidar a igreja. Como que vai ser? Vai ser oração das 9 da manhã às 4 da tarde. Estarei aqui juntamente com a pastora Lourdes e estou convidando você para este culto. Irei convidar mais pessoas, mas o intuito é edificar a casa. O intuito é edificar a família. O intuito é as bênçãos de Deus derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Então, depois do culto, eu quero estar conversando com algumas pessoas e convidar toda a igreja para esse culto de oração. Como que vai ser? Venha que você vai experimentar o melhor e o improvável que muitas vezes você ainda não experimentou. Amém? Gente, não é só para quem gosta de orar, não, para a igreja toda, tá? Oração é para todo mundo, porque a gente começa a orar sem gostar e depois você começa a ver o fogo descer. Então você está mais que convocado, pastor Wilker. Uma das maiores vitórias que eu recebi, Pri, foi em oração de 24 horas e jejum. Então a gente tem que se posicionar em Deus. Então se a igreja está abrindo um culto de 7 horas de oração, pastor, eu não consigo ficar 7 horas. Tudo bem, todo mundo tem compromisso. Mas você consegue vir um pouquinho, você consegue ficar 1 hora, você consegue ficar 2 horas. Quem conseguir ficar 7 horas de jejum e oração, irmão, vou te falar, você vai sair daqui aleluiado, que nem nosso irmão Douglas fala. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Senhor, nesta manhã, Pai, nós se rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nesta manhã, Senhor,
nós entendemos, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, que não deixa, Pai, essa palavra, Pai, se apagar sobre os nossos corações. Senhor, gera resistência, Pai, sobre os nossos corações essa semana, Pai. Hoje é o primeiro dia da semana. Nós estamos no início do mês de julho, Pai. Senhor, não deixe que a gente venha normalizar aquilo que não pode ser normalizado, Senhor. Pai, incomoda, Senhor, todos os dias, Senhor, para que a gente venha se inclinar em oração, para gerar resistência diante de tudo aquilo que está vindo contra nós, Senhor. Pai, visita o teu povo nessa manhã, Pai, e traga resistência diante dos corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos em forma de receber.